E aí pessoal, tô passando aqui no início do vídeo para avisar que esse episódio será dividido em duas partes. O assunto rendeu bastante e teve muito tempo de gravação, por isso a gente vai ter que dividir. Hum. Bom, era só isso mesmo. Agora, sem mais delongas, fiquem pro episódio. Fala pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast e hoje o tema vai ser um tema muito bacana da gente conversar, que vai ser sobre religião. Então a gente vai começar apresentando o pessoal. Eu sou Samuel Proença, temos aqui o Lucas Maia. E aí pessoal, beleza? Matheus Martins. Salve, rapaziada! Vinícius Estefanto. Opa, galerinha. E nosso convidado especial desse podcast, Vinícius Ribeiro. Opa, e aí, beleza? E antes da gente começar o nosso bate-papo, que eu quero deixar bem claro que o nosso objetivo não é atacar ninguém, não é atacar nenhuma religião. Nosso objetivo central é só ter uma conversa e a gente só quer trocar uma ideia a respeito. A gente não quer ofender ninguém nem nada do tipo, tá? Caso vocês vejam algum trecho, tá atacando alguém, não é nossa intenção, a gente só quer conversar sobre isso, porque ninguém aqui tem tanta noção desse tema para ficar falando aí para as pessoas alheias, beleza? E eu queria complementar falando que tudo aqui é a nossa opinião, a gente não é o dono da verdade. E como aqui é um canal de opinião, a nossa opinião também está aberta para discussão aí nos comentários, viu? De querer começar abrindo esse podcast falando sobre um pouquinho da história da religião, o que seria a religião. Eu queria que o pessoal começasse falando aí o que vocês acham a respeito. Começa aí, Maia. Beleza. Maia que deu uma via boa nisso. Olha, existem muitas formas de buscar entender a religião, né? Primeiro, através do sentido etimológico. Ela é uma palavra latina que deriva de religio. Uma das primeiras interpretações da palavra religio foi do filósofo Cícero, que fez um paralelo com a palavra relegra, que significa releitura. E também faz alusão à filosofia romana, de seguir algo minuciosamente. Mas não existiu apenas uma interpretação durante as eras, que mostra justamente a dificuldade em definir o sentido etimológico da religião, né? Mas também tem o sentido funcional dela. Quais são os efeitos da religião? Uma das principais correntes de Emily Durkheim, que constatou que a religião teria a função de unir as pessoas, e nunca em um contexto de isolamento. A religião ela teria que vir com grupos, né? Ok, religião, pela opinião do nosso Lucas Maia, na questão histórica, é algo que deveria ser seguido por várias pessoas, que não poderia ser feito por apenas um indivíduo, e sim por um grupo deles. E eu concordo com a maioria da parte dessa questão histórica do Maia. Eu acho legal falar nessa parte de importância histórica, pelo menos um marco na parte dos cristãos seria Martim Lutero, que trouxe as 95 teses que ajudou muito. Até os dias de hoje a gente comemora a reforma protestante feita por ele, que esclareceu muitas coisas sobre a Bíblia em geral, que é uma das religiões mais abundantes no mundo, são baseadas na Bíblia. E também sendo que a Bíblia é um documento histórico, né? É o livro mais antigo do mundo. E até hoje, além de ser tudo isso, é um livro atemporal que a gente pode usar ele em vários aspectos no dia a dia, mesmo ele ter sido escrito milhares e milhares de anos atrás. Isso também eu acho que é um ponto muito interessante de se lembrar quando fala da importância da religião. A Bíblia seus não pontos é o livro históricos. mais antigo do mundo, né? Claro que é. É a Odisseia de Ulisses, cara. Falando em questões religiosas, né? Tá. Mas mantendo foco na história da religião, como o Maia já puxou o gancho da Odisseia de Ulisses, a religião surgiu desde das primeiras civilizações, né? Como, por exemplo, a grega, né? A mitologia grega, que hoje é uma mitologia, mas naquela época era uma religião, e que a gente pode tratar que o princípio inicial da religião era para explicar aquilo que a gente não entende, que é para explicar os fenômenos, tudo que aconteciam, que eles tratavam como algo místico, né? Por exemplo, por que a chuva acontecia, eles se colocavam como algum deus, essas coisas, né? Sim, até no dia de hoje, mano. Fala aí, Vini, pode falar. Isso é notável, assim, em diversas etapas da história. A própria Igreja Católica
no período da Idade Média, tinha, né, esse tratará, por que chove? Porque Deus quer, né? E aí com a ascensão do iluminismo, depois as coisas vão se quebrando, né? A ciência vai tomando lugar e esses mitos vão se colocando, não o mito da religião em si, mas eu explicar o fenômeno que é por causa de um querer de uma divindade, e não porque um processo ocorre, um fenômeno físico ocorre, né, e deriva, enfim, os casos, né, de diversas coisas. Eu já queria até complementar uma coisa que o Papa João Paulo II disse, né, que quando a gente vai tratar dessas questões entre religião e ciência, o Papa João Paulo II diz assim: a ciência pode purificar a religião dos erros e superstições. A religião pode purificar a ciência de idolatrias e erros abusivos. E penso dessa forma, assim, que faz um link muito bom com todo esse tema que a gente está abordando aqui. Acho que é interessante a gente tentar imaginar quando que uma religião ela acaba. Tipo, o que faz que uma religião ela acabe no mundo? Cara, quando a gente pensa nisso, pelo menos do meu ponto de vista, por exemplo, as mitologias eram antigamente consideradas religiões, mas a partir do momento que você tem uma comprovação científica de que aquilo de fato não poderia existir, aí acho que se deixa de se tornar uma religião e começa a se tornar algo mitológico, algo que a gente começa a estudar quando pensa nos períodos históricos, para buscar entender como as pessoas pensavam, como a cultura dos povos existia. Por exemplo, os cristãos, o cristianismo no geral, não tem nada cientificamente que comprova que tudo que acontece não existe. Não tem uma comprovação de um milagre, por exemplo. Exatamente, da mesma forma que não tem nada que comprove a existência, não tem nada que comprova a não existência. Exatamente. Por isso que se mantém forte. Perfeito. Não exatamente as comprovações científicas que fazem uma parada acabar, tá ligado? Porque, tipo, tem muitas a mitologia em si, ela é o estudo do que acontece dentro de uma crença. Então, por exemplo, você pode ter a mitologia judaico-cristã. E também, muita parte das religiões antigas possuem suas filosofias, né? Como, por exemplo, os conceitos de morte. Sim, exatamente. E também não serve só como isso, mas também serve como uma forma de... qual que é o nome? Passar um ensinamento. A religião, ela também serve para você ensinar diversos conceitos, além de explicar fenômenos que a gente não conhece. Ela serve para uma forma de aprendizado. E não só de união, porque a partir do momento que um certo grupo tem uma religião, fica fácil de você passar os ensinamentos, entende o que eu tô querendo colocar? De você ensinar alguma coisa. Essa questão da mitologia, principalmente da grega, eu até entendo que tem, tipo, essa questão de se o cara morre, ele vai, por ser um guerreiro lutado na guerra, ele vai pro Olimpo, ou se ele fez alguma coisa de errado, ele vai pro Tártaro. Enfim, eu entendo essa questão que o Maia colocou de ser um estudo, mas eu acho que o principal nessa questão de mitologia é que não existia, tipo, não é um deus singular, é uma religião politeísta que acredita em vários deuses. Eles colocavam, tipo, que a chuva, a tempestade, os mares eram deuses, diferente de, tipo, um deus cristão, por exemplo, que controla isso tudo, obviamente, mas não é o ponto central da religião pensar nisso, sabe? É pensar como se fosse algo que nos ajude, algo que a gente possa enxergar os dias de hoje de uma forma mais clara. A gente consiga ter um encontro com a verdade, de certa forma. Sim, eu acho que a gente não é nem capaz de entender tudo que acontece. Acho que o ser humano é muito limitado para entender tudo que acontece ao nosso redor. E que, por exemplo, se um dia a gente consiga comprovar que alguma religião, por exemplo, pode ser tanto a cristã, a muçulmana, qualquer uma que tenha de descendência africana, por exemplo, ela tem a comprovação que ela não é real, que os fenômenos, que os dogmas que eles acreditam, todos não são reais. E também há uma evolução do pensamento da pessoa, porque eu acredito que a religião não passa uma mitologia somente se tem uma comprovação científica. É todo um processo sociocultural também, porque a religião, querendo ou não, faz parte da cultura de um povo.
de vários povos, por exemplo, que tá intrínseco na base. As bases de convívio, de toda a criação de leis, de tudo tá em baseamento na religião. Porque, como eu disse, querendo ou não, é uma forma de controle populacional, de controle da sociedade. Entende? Eu concordo que, assim, no ponto que você diz, a sociedade, uma sociedade pode estabelecer, por exemplo, nós do Ocidente temos a religião cristã como fundamental, vamos dizer assim, na totalidade é a de mais destaque. Lá no Oriente, a gente tem o Islã. Agora, a gente dizer que ela se torna uma mitologia, o Islã se torna uma mitologia, só porque não é difundido aqui, ou mesma coisa, a recíproca é igual, né? Que só porque o cristianismo não é tão difundido lá, quer dizer que lá é uma mitologia, não é bem isso, né? Acho que para o povo torna-se uma mitologia, mas não essencialmente de que a religião cristã é uma mitologia de fato, ou que a religião islã seja uma mitologia de fato também. Exato, aquilo que eu falei, que tem que ter uma evolução do pensamento das pessoas. Porque não foi de um dia pra noite que os gregos acordaram falando que eles não acreditam mais naqueles deuses. Não foi de dia pra noite. Quando a gente fala que passou essa mitologia, não é que eu dormia crendo na mitologia grega e acordei acreditando na mitologia cristã, no cristianismo. Não é isso, entendeu? É um processo evolutivo de pensamento que demanda décadas, talvez até mesmo séculos, entende? Para você quebrar um paradigma religioso que naquela época deveria ser muito forte, porque querendo ou não, grande parte das sociedades do Rio Tigres e Eufrates, do Mediterrâneo em si, tinham a mesma base de deuses praticamente. Porque como, por exemplo, Atenas e Esparta eram basicamente cidades-estados. Como é que funcionava? Era um grupo populacional de, por exemplo, eram 5 famílias. Essas 5 famílias têm filhos. Por exemplo, meu filho e mais um amigo dele com as suas respectivas esposas, eles falam assim, eles veem uma montanha e perguntam o que tem para além daquela montanha. Então eles juntam suas coisas e vão explorar. Só que eles não vão voltar, porque o caminho até chegar lá foi tão longe que acaba que eles não tem por que eles voltarem. Então eles estabelecem uma nova comunidade ali, que vai crescendo aos poucos. Então, ao mesmo tempo que são várias sociedades diferentes, elas têm a mesma língua, elas têm a mesma cultura, mesma religião, porque o que eu aprendi dos meus pais, dos deuses gregos, eu vou passar para meus filhos, que consequentemente vai passar para os filhos dele. Então, por isso que é o que eu tô falando. Para você mudar um pensamento religioso de um grupo populacional, de uma sociedade inteira, é um trabalho que demanda décadas e séculos, entende? Sim, verdade. O que eu vejo é que essa conversão de pensamentos, ela é muito devido à conquista de territórios, né? Então, quando você tem duas religiões de 2 povos diferentes combatendo por território, aquele que dominar mais território impõe a sua religião mais. E aí você vê isso muito, tipo, na época da Inquisição, que aconteceu lá as coisas, e hoje a gente tem uma maioria cristã. Numa época também, tem uma parte também, nessa questão que você falou aí de ter um duelo entre as religiões. Na Bíblia tem esse embate, quando Moisés quer livrar o povo do Egito, e ele faz, que são as pragas do Egito, que é citado na Bíblia, que é uma afronta direta à crença dos egípcios da época, né? Que é a mitologia egípcia. É uma briga, tipo, bem explícita na Bíblia. Uma coisa que eu acho... Pode ir? Pode, fala aí. Pode falar aí. Uma coisa, eu ia até falar sobre o que tu tinha comentado, viu? Porque assim, tu falou, acho que se um dia a gente provar, né, que a religião cristã ou qualquer outra religião não é verídica e tal, eu acho que isso nunca vai poder ser comprovado, porque isso é metafísico, né? É uma coisa que não é palpável, não tem como a gente dizer que Deus existe, nem que ele não existe. Deus não é impossível, mas também não é improvável, né? E então tem esse extremo. Nunca a gente vai poder dizer que de fato a religião cristã é a correta ou que de fato a islã é a correta.
Acho que o que a gente pode é a gente analisar cada uma delas e ver qual tem mais embasamento racional, né? E diante de uma racionalidade, criar um entendimento. Essa daqui me parece ser a mais correta, me parece ter mais coerência. Ou essa daqui não me parece ser tanto coerente. E, enfim. Mas aí, quando isso para de ser uma dedução do ser e passa a ser algo que lhe é influenciado devido à cultura que ele nasceu? Porque, querendo ou não, religião realmente, inicialmente, é algo que você é influenciado pelo meio que você vive. Por exemplo, o cristianismo, que é a religião que no Ocidente, a gente pode dizer que é a que tem maior predominância, ela cresceu ainda mais no período se aproveitando junto com os reis, na parte do clero, deles colocando a religião como acima mesmo do rei, falando que o rei está ali por escolha divina, não importando qual é a religião. O Egito, por exemplo, acreditava que o faraó estava naquela posição porque foi escolhido por algum dos deuses lá, que eu não mitologia nome, então não sei, saber dizer qual, mas porque foi escolhido por aquele. Da mesma coisa no cristianismo, da mesma maneira que nos reinos ao longo do tempo, os reis só estavam ali por escolha divina, entende? Então a religião, ela cresceu assim, por isso que eu acredito é que o cristianismo cresceu dessa imensa maneira por conta dos reinos, por conta dessa parte, dessa importância dela que ela teve na parte de como eu posso dizer isso? De ensinar o que é o certo e o que é o errado naquela época, de poder controlar o que estava acontecendo. Então, por isso que eu queria contestar uma coisa que eu queria ressaltar uma coisa que o Ribeiro falou, que mesmo se um dia, caso consigam comprovar que alguma dessas religiões atualmente que tem um grande peso, tanto as de descendência africana, a islã, ou a cristã, ou as derivadas do cristianismo, pode ser alguma não ter um ramo verdadeiro, eu acho muito difícil o pessoal parar de acreditar, porque já tem uma base muito forte. Ainda, mano, imagina se conseguem provar de algum jeito que o cristianismo, todos os ensinamentos do cristianismo, que Deus não é real. Então, o quanto que isso pode trazer um caos, entende? O quanto que pode ser impossível até mesmo de mudar a sociedade a partir disso. E que se for conseguir, vão ser séculos e séculos de tentativa de mudança até a sociedade inteira tratar o cristianismo ou qualquer outra religião como uma mitologia. Vocês entendem como esse processo vai ser difícil, demorado, ainda mais na sociedade que vivemos hoje? Eu queria pegar o gancho do Vini que ele falou e queria perguntar para vocês sobre se realmente existe algum ser divino, pode ser Deus, pode ser Ra, enfim, se vocês acreditam que existe algum ser maior, que a gente não está só aqui por estar aqui, que somos completamente dependentes da ciência. O que vocês acham sobre isso? Cara, eu acho que você acreditar em alguma coisa que transcende, que alguma coisa maior, tá muito de outras filosofias que você segue. Por exemplo, se você é uma pessoa otimista, talvez, você tende mais a acreditar que exista algo, porque você não está sozinho. Então, o que eu queria complementar é o seguinte, a parte da existência de um ser maior. Olha, a gente tem muita coisa que a gente não consegue explicar até hoje. De onde nós viemos, para onde nós vamos. Essa questão do Big Bang, eu acho muito difícil de acreditar nisso, por causa das minhas raízes, tudo que eu vivi, eu acho muito difícil de acreditar isso. E se realmente aconteceu, eu não acho que aconteceu do nada, acho que alguma coisa antes deve ter acontecido, se alguma coisa aconteceu antes para poder gerar o Big Bang, alguma coisa maior do que ele para poder gerar ele. Eu acho muito. Ou muitas vezes pode até ter sido pode ser algum deus mesmo que criou o Big Bang, né? A gente não sabe. Sim, exatamente. É a teoria do primeiro motor, né? Eu não lembro exatamente quem foi que bolou isso, mas é o seguinte: nenhum sistema ele pode se mover de dentro.
Por exemplo, se você está dentro de um carro, você não consegue mover o carro estando dentro dele. Então, o universo, ele não pode se mover a partir de suas forças internas. Ele, teoricamente, precisaria de algo que o empurrasse. Tem que ter alguma coisa para reger tudo isso que a gente vive, né? Quer dizer, do meu ponto de vista. Eu acho muito... Cara, porque se a gente pensar que não existe nada, nós, os seres humanos, a gente é uma cagada muito grande. A gente surgiu numa cagada muito grande, pensando em números matemáticos. Mano, o universo do planeta que ele é, a chance de ter um sistema solar que a gente surgiu, não surgiu vida do nada, porque a luz, a energia solar entrou numa célula e surgiu tudo, é uma chance, tipo, minúscula. É praticamente nula, cara. Você pensar que a gente é a única vida, o único ser inteligente no universo. Apesar de não ter comprovação, mas aparentemente... Então, pensar muito nisso pode levar até uma certa crise existencial, sabe? A respeito disso. Sim. E eu acho que a crença numa religião, ela é importante porque, por exemplo, ela mantém muitas pessoas de pé ainda. Você acreditar que você sofreu o que você sofre, você perder quem você ama, e você saber que você não vai encontrar ela depois, que tudo que você viveu com ela acabou ali, ela pode abalar muito a mentalidade da pessoa. Então eu acho que a crença numa religião auxilia muito nesse sentido, porque se eu perdi alguém que eu amo, se eu acredito numa religião, eu sei que eu vou encontrar essa pessoa depois, eu sei que eu vou encontrar ela no pós-vida, no arrebatamento, ou no que for que você creia, que você tem crença. Então eu acho que a religião ajuda você também na parte de moldar o seu caráter e também não deixar você tão perdido, você ter algum rumo, sabe? Você, sabe, ter pra onde ir, um norte. Sim, eu entendo. Eu acho que dá pra a gente separar um pouco mais os conceitos de fé e o conceito de religião. Porque religião, ela tá muito atrelada a uma instituição, a um grupo de pessoas. Por exemplo, você tem a igreja católica, a igreja evangélica, a igreja metodista, etc, etc. Mas dentro de cada uma dessas religiões, você tem a fé pessoal de uma pessoa. E isso é extremamente variável. Duas pessoas da mesma religião podem acabar tendo divergências em sua fé. Cara, eu acho que aí você tem que pensar na fé em 2 pontos. A fé, por exemplo, a fé em questão religiosa, e a fé no questão sem ter o teor religioso. Porque você pode, vamos supor, você está tendo um jogo de futebol e você acredita que seu time está perdendo, você acredita que seu time pode virar. Você tem fé de que isso vai acontecer, mas você ter fé, isso não é uma fé religiosa, é uma fé que algo que você acredita que possa acontecer. A fé no quesito religioso, acho que é diferente, mano. Você pensa assim, que a fé, pelo menos na definição bíblica, a fé é a convicção dos atos que não se vê. Então, é algo que você não consegue ver, mas você acredita que tá ali. Uma virada no futebol, por exemplo, que eu dei aqui, não é necessariamente algo religioso. É só você tá vendo uma situação e você fala, pô, eu acho possível que isso aconteça, né? Por exemplo, você não vai ver um jogo que tá 8-0 e vai falar que seu time vai virar, né? Você não tem... É impossível isso acontecer. Entendeu? Eu só queria completar, antes do Ribeiro falar, rapidinho, queria complementar isso que o Maia falou, de uma mesma religião, ela ter diversas... elas podem se divergir, elas têm a mesma fé, mas se divergir, a própria criação das ramificações do cristianismo, né? Do surgimento por exemplo, a partir do catolicismo surgiu tanto o anglicanismo, que, se eu não me engano, vários reinos na época adotaram, não sei se o reino da Inglaterra, não me recordo, porque inicialmente a igreja pregava que o acúmulo de riqueza era ruim. Então, a partir do anglicanismo que surgiu com a crença que o acúmulo de riqueza, na verdade, não é ruim, significa que Deus te abençoou para você poder ter essa riqueza, cria uma divergência. Ambos acreditam na existência de Deus, de um único ser, do Deus cristão da Bíblia. Porém, eles seguem dogmas diferentes, entende? Mesma coisa com do protestantismo, da criação do Martinho Lutero, que eu não tenho tanta propriedade para falar, acho que vocês têm mais. Eu não conheço tanto da história, porque eu nunca fui a fundo para pesquisar.
Mas eu acho que entra muito nessa coisa que o Maia falou, entende? Da mesma fé se divergir na religião por conta disso, de dogmas que um não acredita em outros. Boto fé mesmo. Acredito. Então, mano, assim, essa questão de divisões dentro de um mesmo sistema de fé, né? A gente crê que existe um núcleo duro, né? A gente, no caso, falando na crença cristã, né? Existe um núcleo duro do evangelho. Existem coisas que são que não podem ser a vida, tipo uma cláusulas pétreas. Por exemplo, na Constituição tem cláusulas pétreas que de forma alguma pode ser quebrada da mesma forma. O evangelho tem algumas cláusulas pétreas, entre aspas, que não podem ser quebradas. Então, diante disso, a gente sabe que muitas das vezes, por exemplo, se a gente for tomar uma questão de religião e intolerância religiosa, a gente vai cair, automaticamente a gente já pensa em cruzadas, né? As cruzadas é um exemplo muito histórico, muito grande de intolerância religiosa, né? E de interesse religioso também, né? De usar a fé como um mecanismo de ganho. Mas, enfim, voltando aqui pro ponto. Quando a gente, durante a história, a gente vê muitas vezes pessoas deturpando esse núcleo do evangelho, que ele chama, e aí ocorrem transformações. A causa de Martinho Lutero, por exemplo, muitos falam do ponto de vista histórico, né? A questão econômica é muito ressaltada, mas do ponto de vista religioso da parada, a gente tem um ponto de que, na época, a Igreja Católica estava sendo extremamente repressiva com os fiéis, né? Estava deturpando o Evangelho, como, por exemplo, as próprias cobranças de indulgências, como você tem que comprar a sua entrada no céu, e o cristianismo prega a entrada no céu não por um mérito próprio, mas sim pela graça. Enfim, não quero entrar nesses pontos, né? A questão essas transformações elas vão ocorrendo com o tempo por conta de que o homem, ele deturpa, muitas vezes por conta de interesses próprios, e o próprio anglicanismo surge disso, né? De um interesse próprio. O cara queria se divorciar, a Igreja Católica não queria deixar ele se divorciar, o Henrique VIII vai lá e fala, vocês vão deixar? Eu vou então criar minha própria igreja, e vai lá e cria o anglicanismo, ele só fez se divorciar. E, enfim, e é isso que a gente vê, né? Muitas das vezes, a gente tem vários conflitos dentro de uma determinada instituição por conta disso, porque às vezes interesses foram colocados na frente da crença, e isso faz o contrário do que deveria acontecer, que era a união, né? De todos e no único corpo, né? Eu concordo com praticamente tudo que o Vini falou, e essa ideia de pegar a religião e distorcer ela para o seu ganho próprio é algo que acontecia naquela época e ainda acontece no dia de hoje. Tem muitas, por exemplo, eu já fui em algumas igrejas que era literalmente o cara fazia, né, sistema religioso, criava um núcleo completamente deturbado em questão de princípios, e ainda assim pessoas frequentavam e ele conseguia movimentar dinheiro por conta disso. Você vê que é algo que, como o Vini falou, o ser humano, ele faz tudo que ele vê, ele tenta ganhar dinheiro em cima, mesmo que segundo os princípios seja errado. E eu acho que, falando também sobre essa questão de ramificações do Evangelho ser o centro, eu acho que é interessante falar que todas as ramificações do cristianismo, ou a maioria delas, elas podem ter interpretações diferentes, como o Maia falou, ter as interpretações bíblicas de alguns pontos, mas o central é que a Bíblia é a mesma e os principais pontos são, seguidos. Seria, Jesus veio, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Pensando no ponto do cristianismo, tem-se essas ramificações, mas se o centro realmente for condizente com o que está nas Escrituras, que é o que uma igreja deve seguir, uma igreja cristã no caso, eu não veria problema nesse aspecto, mas a partir do momento que ela toma outros rumos pensando nos interesses econômicos, como antigamente,
aí já começa a ir para outro ponto e acho que deixa de ser religião e começa a ser literalmente uma indústria para ganhar dinheiro. Acho que uma coisa que dá para colocar aí é que nesse lance de deixar a religião destoada do que ela é, entra o fanatismo religioso, né? Esses grupos mais radicais, eu acho que eles não, por mais que eles acreditem e tal, eu acho que eles não seguem tanto o que deveriam, o que a religião de fato prega, entende? Sim, isso vai para todos os lados, ainda mais puxando para a parte do cristianismo, né? Porque ao longo da história, a Igreja Católica ela fez muita merda, né? Por exemplo, da Inquisição e essas coisas. Essa parte do fanatismo é algo que até hoje vem assolando, por exemplo, os cristãos que não aceitam outras religiões, né? Que isso entra na parte da intolerância religiosa, e também tanto na parte dos extremismos, por exemplo, o extremismo do Islã, que causa não só guerras civis, mas também terrorismos ao longo do mundo, que faz com que a gente crie mais medo e as pessoas que não têm conhecimento mais aversão a essas religiões, né? Cara, acho que essa questão de extremismo é bem... Como pode dizer? Tem casos e casos, mano. Tem algumas pessoas que são, tipo, você olha assim na rua e fala, ou tem algum amigo que você fala, nossa, ali é aquele crente chato que fala sempre da mesma coisa. E na maioria das vezes esse é o cara que mais manja sobre o assunto, o cara que mais busca sobre a religião, sobre a crença dele. E por conta dele saber tanto, isso começa a incomodar os outros, porque algumas vezes o que ele fala faz sentido, na maioria das coisas, e você começa a ficar incomodado por conta disso. Mas óbvio, tem gente que é extremista que não fala nada com nada, só se diz porque era modinha, igual em 2012, eu acho que era moda ser ateu, alguma coisa do tipo. Gente, então passando para a parte, como a gente está falando da parte dos extremistas, até que ponto vocês acreditam que passa a ser uma intolerância religiosa e como elas atuam no mundo e no Brasil? Olha, acho que intolerância religiosa ela é um conceito bem abrangente, porque a gente pode falar de intolerância de religiões e intolerância de grupos sociais que algumas pessoas extremistas impõem. Por exemplo, a gente vê muitas vezes aqui, cotidianamente no Brasil, a gente vê grupos LGBTs ameaçados assim, né? Com discursos que a gente ouve de pessoas como colocando que o homoafetivo, aquele que tem uma homoafetividade, ele vai pro inferno e que ele é pecador e que ele é isso e que ele é aquilo e tal. A questão é que quando a gente passa a classificar pessoas, a gente esquece a essência das religiões, né? Que nem tem uma frase muito legal que eu não lembro quem falou, mas tipo, uma pessoa falou assim, minha religião é o amor. Acho que no fundo, tirando o lado da parada técnica, tipo assim, tem que ter uma certa, tem que ter uma verdade. Verdade eu creio que existe uma verdade. Porém, eu acho que esse é o ponto principal da tolerância religiosa. Você crer na tua verdade não significa que o resto seja mentira ou que seja errado, né? Tipo, eu acredito que tem tanta parte da intolerância de uma religião com os grupos, mas também uma parte da intolerância de um grupo com outras religiões, entende? Da mesma maneira que parte do cristianismo, de várias ramificações do cristianismo, não toleram a homoafetividade, essas coisas. Da mesma maneira tem a parte do julgamento que a gente tem sobre outras religiões. Tirando a parte do Brasil, vamos para os Estados Unidos. Desde o 11 de setembro, vocês não acham que mudou muito a parte do pensamento das pessoas sobre a religião islã? Vocês não acham que lá, da mesma maneira que aqui a intolerância é com religiões de descendência africana, de origem africana, lá nos Estados Unidos, por exemplo, essa intolerância é com a religião do Islã, ainda mais depois dos atentados de terrorismo com eles, entende?
É porque meio que na cabeça dos americanos, eles criaram uma generalização por parte do povo islâmico. Então, o fato de um grupo extremista dessa religião ter feito aquilo nas Torres Gêmeas, eles já categorizaram todos eles dentro da mesma caixinha, sabe? Então, e eu queria também destacar aqui a diferença da razão da intolerância, porque são motivos diferentes. Lá nos Estados Unidos, eu acredito e por exemplo, e é bem evidente que uma das principais razões pelo pessoal ter um certo receio com pessoas da religião do islamismo é por conta desse estado de terrorismo. Porém, voltando para o Brasil, na parte dessa intolerância com o Banda ou qualquer outra de origem africana que seja, eu acredito que seja tanto com o racismo intrínseco na nossa sociedade, afinal elas são de origem africana e o racismo é algo que está na nossa história, infelizmente. É uma cicatriz que eu acho que nunca vai cicatrizar, nunca vai ser, não cicatriz, é uma ferida que dificilmente vai cicatrizar e que tem consequências até hoje. E também pelo fato de ser contra o que a religião cristã, que é a predominante aqui no Brasil, acreditar, e também pelo fato do ser humano ter medo do desconhecido, entende? Então eles têm uma aversão porque a gente não tem conhecimento. Eu nunca vi na minha escola na vida eu ter uma matéria sobre religiões de origem africana, ou de origem, ou de alguma outra origem, para você entender como funciona aquela religião, o pensamento deles. O único tipo de religião que eu tenho é da mitologia grega e a mitologia cristã, e a religião cristã. Então eu acho que esse medo do desconhecido, da gente não entender como funciona, a estranheza de ser algo de uma outra religião que vai contra o que eu acredito, e o racismo, eu acho que são os principais fatores que causam essa intolerância religiosa às religiões de origem africana, entende? O que vocês têm a dizer sobre? Eu concordo. Desculpa, pode ir. Não, só perguntei o que vocês têm a dizer sobre. Ah, tá. Eu concordo absurdamente demais com você. Acho que justamente por falta de ver, né, a gente saber, conhecer as outras religiões, né, a ignorância no sentido de falta de conhecimento das outras religiões, isso faz com que tenha essa intolerância, né? Quando a gente se prende numa caixinha, tudo que é novo, como você bem disse, a gente tem medo, né? A gente sente repulsa, né? A gente generaliza e ao invés de buscar entender, né, de fato o que é aquilo. E isso eu digo também que acontece com as próprias religiões, por exemplo. É muito fácil você ver muitas pessoas associando igrejas, qualquer igreja, independente que qual for, por exemplo, vai pra igreja é o pastor que ganha dinheiro pra caramba, sabe? Que explora os fiéis. Existem a demasia, existem muitas igrejas assim, mas nem todas são assim. E da mesma forma, isso acontece com a religião, né? Como você bem disse, do Islã. Episódios que aconteceram de um radicalismo de religioso, né? Não significa que todo aquele povo seja assim, ou que a religião pregue exatamente aquilo. Não, eles são coisas que aconteceram fora do comum. Exatamente. Por exemplo, o ato da Inquisição, eu acredito que seja um ato de total extremismo da parte da Igreja Católica, tanto que houve um pedido de desculpas da Igreja Católica a respeito disso. Eu sei que um pedido de desculpas não é suficiente para compensar tudo que eles fizeram, mas pelo menos houve o reconhecimento do erro deles e que aquilo sim foi um ato de extremismo. Então, também teve eu acho que esse ato de extremismo também reflete até hoje no pensamento de muitos fiéis, que não entendem o princípio da religião e focam muito em discriminar quem não faz parte dela, em vez de respeitar todos e amar todos. Eu não sei se todas as religiões têm isso como princípio, se tem como princípio o amor, mas eu cresci, tanto na catequese quanto na adventista, eu cresci nessas duas religiões com base que o amor é a base de tudo. O amor ao próximo, você ajudar alguém sem olhar a quem. Então, eu acho que a partir do momento que
os fiéis esquecem essa parte de começam a discriminar até essa intolerância só porque não faz parte da sua religião ou porque tem crenças diferentes das suas, vão contra o que o seu Deus acredita, o seu Deus prega, a sua igreja prega, vão muito fora do princípio, sabe? Da base. Vocês entenderam o que eu quero colocar? E Maia, eu queria que você também desse sua opinião sobre isso também. Bom, cara, eu acho que, assim, todo tipo de intolerância, tudo que você abomina, aquilo que você não conhece, ele tem a fundamental origem em uma reação adaptativa do ser humano, né? Então, lá nos primórdios, os seres humanos, eles se acostumaram a querer matar tudo que eles não conheciam, porque o desconhecido era mal. E aí, a partir daí, a gente pode ver que o pensamento do ser humano, ele é um pensamento linear. E ele não é uma evolução tão grande assim. Apesar de nós termos todas as evoluções filosóficas e tecnológicas hoje, o pensamento humano, ele continua linear. E isso acabou se ramificando para as religiões que foram parte do crescimento das culturas, né? E acho que só complementando o que o Vini falou, acho que a chave disso tudo, pra gente quebrar todas aquelas coisas que você falou, né, é a gente ensinar as escolas, as instituições de ensino, ensinarem não só o ensino cristão, religioso cristão, né, mas sim a religiões como um todo, né? Porque acho que esse é o princípio para que se tenha, justamente, que se quebre essa intolerância que a gente muito vê, né, rotineiramente assim, no Brasil, e para que também a capacidade o direito de escolher, né, seja para todos, né, e não necessariamente só focado em uma coisa só. Exato, da mesma maneira que a gente tem a parte do cristianismo na gente, tem o ensinamento das religiões de matriz africana, afinal, a gente só tá aqui por conta dos africanos. Os brasileiros têm raízes africanas, entende? Então, a gente não aprender a nossa origem tecnicamente, a gente não aprender a parte da matriz religiosa africana, e a gente não ter escolha de querer segui-la, porque a gente não tem tanto conhecimento, você só tem conhecimento ou de preconceito prévio, falando que aquilo é do demônio, que é isso, que é aquilo, e você só descobre se você for atrás, você não tem um ensinamento prévio disso, não escolher, falar assim, nossa, eu me identifico mais com o cristianismo, vou segui-lo. Me identifico mais com essa religião de matriz africana, me identifico com essa do Islã, não me identifico com nenhuma, eu não acho que existe um ser maior, entende? Eu acho que não tem isso de você ter isso na prática, no crescimento, no desenvolvimento do ser humano, é algo muito ruim porque você fica preso somente a uma coisa. Toda a humanidade veio da África, né? Não foi só o Brasil. Exato. E a gente tem que e o ser humano como um todo tem preconceito de pele por conta disso, sendo que a nossa origem é de lá. Eu não entendo isso, sabe? Então. Eu ia falar só que a gente, eu acho que foi o Vinícius que falou que as escolas podiam se propor a ensinar, né? Mas elas não conseguem ensinar nem o que elas se propõem, imagina mais, né, velho? Exato. E também entra aí numa discussão do sistema de ensino do Brasil, né? Que convenhamos que não é tão bom e que precisaria de urgente de uma reforma, né? A interpretação bíblica do que você acredita, por que a Bíblia serve, como a gente deve entendê-la hoje, se tudo dela, intrinsecamente, a gente deve seguir hoje, tudo a risca dela, se é possível essas coisas. Caramba, que complicado isso. Ok. Primeiro, tudo que a gente vê na Bíblia, a gente primeiramente, né, quem é cristão crê que a Bíblia é a fonte de autoridade divina, é a fonte de onde Deus se mostra um pedacinho dele, porque a gente crê que a vida eterna é, como diz em João, conhecer a Deus todos os dias, cada dia, que o conhecimento de Deus não cesse, que a cada dia na vida eterna nós conheceremos de Deus um pouquinho mais e mais. E a Bíblia é só uma pequena amostra de quem Deus é. E, ok, sabendo disso, aqui nós encontramos
a revelação do caráter divino e também como ele se revela à humanidade. E bem, a chave básica assim que a gente fala, né, é que existem dois princípios que são chamados de exegese e hermenêutica. Que seria isso, né, quando a gente vai estudar a Bíblia. Exegese é você ler o texto, tu lê, sabe, bonitinho e tal, e ver o que o autor do texto estava querendo dizer com aquilo e para que grupo ele estava dizendo de tal coisa. E a hermenêutica é você trazer aquilo que tal pessoa escreveu para os dias de hoje e aplicar para a vida pessoal. Então, basicamente é isso. Quando a gente entra em contato com a leitura da palavra, a gente tem que fazer essas duas coisas. Entender o porquê que estava sendo escrito aquilo, para quem estava sendo escrito aquilo e o que aquilo que está escrito, como aquilo se aplica às nossas vidas. Basicamente é isso. Gostaria de colocar um questionamento aqui. A gente falou muito sobre como a instituição religião, né, ela tem se provado, como posso dizer, inquisicionista, vai. E ela acabou se impondo sobre várias culturas. Você acha que, dentro do quesito Bíblia, teve alguma manipulação por parte de quem a carregou durante os anos? Então, creio que não. Porque muitas... Por exemplo, no início foi citado sobre a Ilíada esqueci o nome do brother lá. Ulisses. Tem o Ulisses, isso. Mas tem a Ilíada de Homero, que é, se eu não me engano, na antiguidade a gente não tinha papel como a gente tem hoje, né? Então eram feitos pelos escribas. E as cópias que nós temos desse livro são 400 e poucas cópias, 470, por aí. É o segundo livro mais copiado, perde só para a Bíblia. A Bíblia tem mais de 200 mil cópias durante toda a história. E isso mostra que, tipo assim, tem desde o passado até o presente. E cada texto sendo analisado, posto, né, vendo a fidelidade do texto, ele é 96% assertivo em tudo. E aqueles 4% que sobram não interferem naquilo que eu tinha comentado lá, da tal cláusula pétrea, né? Não interferem naquele núcleo central. Então, não creio que a Bíblia sofreu alterações, sim, pequeníssimas. Tipo, ao invés de falar assim, Abraão foi com Ló, fala Ló foi com Abraão. Ou Ló, entendeu? São coisas pequenas, pequenas trocas, pequenas mudanças assim que não interferem no núcleo central de tudo. Então, uma coisa que eu queria tratar sobre, falando parte da Bíblia, num dos trechos da Odisseia, é uma história que tem comprovações que a Ilíada foi escrita antes da Bíblia, antes dos textos da Bíblia. E tem uma passagem da Ilíada que conta uma história muito parecida com o que é o dilúvio. Para toda a história que é para o cristianismo, o que aconteceu com Noé, tem a mesma coisa, passa na parte da Ilíada. Tipo, então isso que eu acho que é interessante, de tratarem do mesmo assunto com duas visões diferentes. Porque a gente não sabe por que escreveram isso mesmo, se isso realmente aconteceu. Mas ter a mesma história escrita em dois livros diferentes, com tantos anos de diferença e com tamanha importância, é algo legal de se pensar, sabe? Não sei se é epístolas de Gilgamesh, eu acho que é nesse aí que tem também, né, um negócio, uma parada assim do dilúvio, se eu não me engano. É a Epopeia de Gilgamesh, acho que é isso. Isso não mesmo. me recordo do meu nome, Esse acho que é isso. livro é um dos meus livros favoritos. Mano, Então, nunca você quer li, falar vou sobre dar isso, uma então, lida depois. Parte de semelhança? Dessa parte da semelhança, dessas histórias, dessas coisas? Oi? Perdão, não ouvi isso. Você quer falar alguma coisa sobre essa parte da semelhança dessas histórias com essa Epopeia de Gilgamesh? Mano, não teria muito o que falar não, de verdade, porque eu não tenho muito embasamento pra isso. Aí eu prefiro nem estar. Entendi. Então, a minha interpretação da Bíblia é a seguinte: eu acredito que a Bíblia ela seja
ela descreve como as coisas acontecem do ponto de vista cristão. Eu tinha dito antes que todas as religiões, elas de certa forma teriam a forma de descrever uma coisa em pontos de vista diferentes. E eu acredito que a Bíblia, ela descreva as coisas do ponto de vista cristão. Uma vez que ela conta sobre tudo o que aconteceu, ela expõe os fatos para você. Agora, se você vai acreditar ou não. E eu também acredito que a Bíblia ela passou por muitas variações, né? Por exemplo, variações de tradução. Ela não era dessa forma que nós conhecemos hoje. Eu acredito que muita coisa ela se perdeu da Bíblia. Muita coisa ela se desvirtuou por causa das diferentes interpretações e também das diferentes traduções. E também, assim como muita coisa foi colocada lá, entendeu? É um ponto, Maia. Eu queria falar sobre esse ponto que o Maia pegou, sobre pegar o texto original. Eu acho que isso é algo que todo mundo que realmente quer seguir algum ponto, principalmente os pontos bíblicos, tem que fazer. Porque muita coisa algumas palavras que são interpretadas, são traduzidas, desculpa, elas têm uma tradução diferente do que seria. Porque no grego, ou no latim, as palavras, elas são as mesmas, mas elas têm significados diferentes na linguagem original. E sobre esse ponto de adicionar livros, eu acho que, por exemplo, o católico, pensando no catolicismo, ele pegou a Bíblia e acrescentou mais livros, e o que mudou muita coisa que era da essência da Bíblia em si. Por exemplo, essa ideia de adorar os santos, os padres, enfim, ela não existe na Bíblia cristã. São 5 capítulos que foram adicionados na Bíblia, se eu não me engano são 5, se alguém que souber me corrija, que aí está escrito nesse que é possível adorar os padres e as santas, enfim. Sendo que na Bíblia normal, na Bíblia cristã, na verdade, um dos 10 mandamentos, eles acreditam em eles têm algumas ideias parecidas na Bíblia, que elas vão se alterando ao longo do tempo, vão se perdendo em algumas coisas, como você falou. Legal, eu achei que, na verdade, ser crente, né, tipo, só acreditar nos 10 mandamentos, eu achei que essa era uma ramificação do catolicismo, mas do jeito que você falou, não é, né? Ao contrário. Não, porque, tipo, quando você pega o catolicismo e o cristianismo, você quer comparar a FIA, você vê que uma é completamente diferente da outra, apesar de alguns pontos serem parecidos. Eles acreditarem que Cristo morreu e ressuscitou, eles acreditam nisso. Só que esses livros que foram adicionados desvirtuaram alguns aspectos do cristianismo para o catolicismo, principalmente esse fato de adorar santos, tipo a Ave Maria, os anjos, enfim, não tem isso. Bagulho chato, hein, parceiro? Você já foi no culto católico, parceiro? Não, já fui numa igreja. Aquelas imagens lá em cima, pra mim o que mais me perturba... Pra mim tipo, dá medo, mano, na moral. Exatamente, né? Acho que perturbar não é a palavra certa. O que mais me incomoda nesse aspecto são as imagens, tipo as artes que o pessoal faz pra adorar. Acho que é um negócio que ninguém viu e é algo que eles estão literalmente tirando da cabeça, não estão interpretando de lugar nenhum. Porque aquele Jesus, cabeludão, de barba, os olhos azuis. Tem uma imagem que saiu recentemente, se eu não me engano, que eles pegaram e fizeram uma modelagem, como se fosse uma modelagem 3D de como seria Jesus através dos esqueletos dele que eles acharam há alguns anos. Enfim, você vê que é um negócio completamente diferente, que acho que é muito mais provável de ser aquilo do que ser aquilo, do que ser a imagem que os católicos veem. Porque, mano, você pegar a imagem de um ser superior e pensar assim, é algo que vai, se a pessoa olhar e se sentir agradada por aquilo, é algo que vai chamar muito mais a pessoa para aquela religião do que para outra, no meu ponto de vista. É porque a Igreja Católica, ela foi muito construída dentro de a instituição Igreja Católica, ela foi construída dentro de uma visão eurocêntrica, querendo ou não. Então, a visão de Jesus Cristo, que tem lá os olhos azuis, cabelinho, é uma visão do que a Europa acreditava ser o superior, entendeu? Sim, a ideia de que é os arianos que tem
são seres superiores. Quando tem, na verdade, se discute que Jesus era negro. Então vou falar agora da minha visão da interpretação bíblica. Eu queria focar um pouco sobre o Velho Testamento. Eu acredito muito que a Bíblia, tirando uma forma de, além de ser uma forma da propagação da religião, eu entendo como uma forma de manual de sobrevivência. Porque, por exemplo, a parte de... Só que eu interpreto o Velho Testamento como um manual de sobrevivência que eles utilizam a explicação mística, a explicação da religião em si, para auxiliar na sobrevivência. Por exemplo, a parte de não comer carne de porco. Vocês não acham mesmo que antes dessas escritas e da propagação delas, já não houveram pessoas que comeram carne de porco, que a carne de porco é uma das carnes que se não tem um tratamento direito, as que mais causam doenças, que o estômago não digere bem, essas coisas. Vocês não acham que já houve esse experimento, eles já testaram antes e viram que muitas vezes causou até a morte, e eles colocaram isso como uma forma de com que evitasse, para que a vida dos hebreus prosperasse, sabe? Então eu levo ainda mais parte do Velho Testamento. A do Novo, eu tento levar mais uma parte filosófica da coisa, ainda mais da parte de Jesus Cristo, de pregar o amor, mas falando do Velho Testamento, eu acho uma forma de explicar como tudo surgiu e uma maneira de fazer com que esse povo sobreviva, sabe? Sobrevivesse a tudo que estava acontecendo. Cara, eu acho que você puxando esse gancho que você falou do Velho e do Novo Testamento, se você pegar o livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, e ler ele de uma forma, sentar realmente e procurar entender o livro em si, você percebe que tudo que acontece no Novo Testamento estava meio que já sendo dito que ia acontecer no Antigo Testamento. Já estava meio que dando indícios. Em Êxodo é bem escancarado algumas coisas que vão acontecer só daqui a milhares de anos e que já estava escrito. Então, além de tudo isso, a Bíblia, no meu ponto de vista, é um livro temporal, que tem tanta coisa que foram escritas há milhares de anos, há 2.000 anos antes de Cristo, 2.000 anos atrás, mais de 2.000 anos atrás, no caso, que ainda fazem sentido nos dias de hoje, com alguns problemas. Se você procurar a maioria dos problemas hoje em dia e quiser procurar uma solução bíblica, a maioria deles realmente já está escrita. E não é de hoje que está escrito há muito tempo atrás. Então, mas eu acho que nem tudo que ainda mais o Velho Testamento, que prega, a gente consegue aplicar hoje em dia 100% fielmente. Eu não acho que tudo da Bíblia você consegue seguir totalmente certo. Eu acho bem impossível. Ainda mais que, por exemplo, para você educar uma criança naquela época, não existia pedagogo, não existia um consultório que você levava a criança para entender. Naquela época, o que funcionava era você, e infelizmente, você bater na criança. Se aquilo ali funcionava, aquilo ali foi passado. Então não existia tipo alguém formado nessa parte da mentalidade da criança, entende? Então tem muitas coisas que a gente consegue aplicar, mas tem coisas que infelizmente a gente não consegue por conta da sociedade que a gente tornou hoje, entende? Por isso que reforça mais a minha ideia de que uma parte da Bíblia seja um manual de sobrevivência, ainda mais a parte dos 10 mandamentos. Seria uma espécie de você conseguir você dar ao seu povo prosperidade, sabe? Você fazer com que seu povo segue aquele texto, ele consegue prosperar, entende? Então, Fala. Pode terminar. Não, já terminei de raciocínio, pode ir. Tá, foi mal. Então, essa questão de manual de sobrevivência, não, porque o Novo Testamento ele depois reforça algumas coisas e diz que não é necessário mais outras. Por exemplo, essa questão de comida, de alguns alimentos, Paulo diz que não, tá liberado, liberou geral, filho. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, liberou geral, não tem mais essa. Eram rituais feitos como modo de santificação. Era para o povo olhar e falar, um dia virá aquele que nos libertará disso. Então, quando o judeu deixava de comer tal carne, guardava tal dia, e vivia dessa forma, era uma forma de pensar que o Messias um dia viria e libertaria o seu povo. Então, isso tudo eram rituais, eram sombras. A Bíblia fala que a lei mosaica, a lei de Moisés, era uma sombra e uma cerca que guardava o povo de Deus e guiava tudo
para que quando o Cristo viesse, as coisas aconteceriam da maneira certa. E, enfim, é isso. Então, antes de encerrar, eu só queria dizer, né, que falaram a questão de acreditarem que a Bíblia foi alterada, mas já foi provado que não, né? Na sua maioria, na sua grande conjectura, não foi. Como eu já tinha falado também, né? Mas eu vou ler rapidinho porque tem um trecho aqui que eu achei na internet, né? Um menino descobriu recentemente, em 1947, lá nos desertos da Judéia, cópias do Antigo Testamento e outros livros judaicos que estavam guardados há quase 2.000 anos. Juntos, os manuscritos achados em pelo menos 11 cavernas formavam uma enorme biblioteca de textos inteiros ou fragmentos que contextualizavam o judaísmo dos dias de Cristo e mais ajudavam a estabelecer a confiança na transmissão do texto bíblico. E aí, quando eles foram comparar os manuscritos com o texto hebraico, que era o mais recente antes desse achado, eles descobriram que de fato aqui, 95,6% do texto era praticamente igual ao que era o mais antigo. E, ou seja, isso só reforça que a Bíblia, ela não sofreu alterações, como eu disse, né, usando a mesma analogia, nas suas cláusulas pétreas. A Bíblia não foi alterada naquilo que é essencial, né, na sua essência. E isso, infelizmente, não resguarda ela de ser alterada e deturpada por algumas pessoas. Por isso que a Bíblia fala: conhecereis a verdade vos libertará, o próprio Cristo mesmo. Então, quando a gente vê algumas pessoas alterando, a gente tem que entender também que algumas coisas que as pessoas falam, não nem tudo que as pessoas dizem que é da Bíblia é de fato dela, né? Algumas pessoas se utilizam de formas erradas para poder, como a gente disse, né, às vezes de um jogo de interesse e deturpam algumas coisas para poder ganhar alguma coisa em cima. O que é aquele velho ditado, né? Um texto sem contexto é um pretexto para heresia. Exato, verdade. Mas eu queria agradecer a presença de todo mundo que participou de mais um episódio do nosso podcast. Queria agradecer o convidado especial, Vini, por ter concedido um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente. E queria lembrar que embaixo na descrição vai ter nas redes sociais de todo mundo que participou. Se inscrevam no canal, ouçam a gente nas plataformas digitais, Spotify e afins, e que vocês tenham uma ótima semana e que Deus abençoe vocês.